Olá pessoal, sou Bruno Sacucci, engenheiro de aplicação da Finder. Gostaria de convidar a todos a participar do nosso webinar de dispositivos de proteção contra surtos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre dispositivos de proteção contra surtos. Meu nome é Bruno Sacucci, sou engenheiro de aplicação da Finder Brasil e vou estar com vocês ao longo do webinar. Então aqui são os tópicos que serão abordados. Então primeiramente falaremos um pouco sobre o que são os surtos de tensão e como que eles são gerados. Quais são os principais produtos para a proteção dos sistemas e dos equipamentos, o que é e como que funciona um DPS. A gente vai falar um pouquinho sobre a NBR 5410 e quando que o uso do DPS se torna obrigatório. Quais são as características mais relevantes para a especificação correta de um DPS e alguns exemplos de aplicação. Então, no nosso primeiro tópico, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os surtos de tensão e como que eles são gerados. Então, o surto de tensão nada mais é do que um distúrbio no sistema elétrico, né? Então, ele vai causar um aumento de tensão na rede, sendo que o pulso, a duração dele vai ser menor que 1 milissegundo. A gente tem aqui alguns exemplos de surto de tensão. Então, pode ser incidência direta ou indireta de raio e o chaveamento em alta tensão. Então, perceba aqui que ele tem um aumento grande e repentino na tensão e num curto espaço de tempo, menor que 1 milissegundo. Então, essa característica é o que define um surto de tensão. A gente tem alguns outros exemplos aqui, como harmônicas, ruídos, até pequenos cortes na senoide, que apesar de ser distúrbios temporários, a duração dele é maior que 200 milissegundos. Então, nesses casos, o DPS ele não vai atuar. Agora, como que surgem os surtos de tensão? Então, a principal causa dos surtos de tensão na instalação elétrica pode ser por descarga de acúmulo de eletricidade estática, por descarga elétrica atmosférica, os raios, essa é a forma mais comum que a gente vê de surto de tensão numa edificação, induções eletromagnéticas e manobras de chaveamentos na rede de energia. Quando a gente fala de descarga atmosférica, a gente tem dois tipos de incidência. Então a gente tem o impacto direto sobre o edifício, que é quando aquele raio ele atinge direto a sua edificação e toda a energia dele vai ser dissipada, vai passar pelo edifício, então a energia que vai atingir o prédio ela é muito maior. E os impactos indiretos, que é quando o raio ele cai próximo à sua edificação e por efeito de campo magnético vai induzir uma corrente e essa corrente que vai causar os danos nos equipamentos eletroeletrônicos. Bom, temos aqui a curva característica de uma descarga atmosférica. Então aqui a gente tem o valor máximo que atingiu essa descarga, no caso 100 kA. A gente vê que o tempo que ela levou para atingir o valor máximo é menor que 10 microsegundos. E aí ela demora cerca de 350 microsegundos para que metade dessa energia já seja dissipada. Outra informação importante aqui é a gente ver os valores de pico de corrente de raio e a probabilidade que isso ocorra. Então aqui a gente tem que em 50% dos casos, a corrente do raio ela vai ser igual a 30 kA. Em 10% dos casos, a corrente ela vai ser igual a 80 kA. 5% igual a 100 kA. Em apenas 1% dos casos, a corrente ela vai ser igual ou superior a 200 kA. Por que isso daí é importante? Porque a gente vai usar essa informação para poder especificar o DPS de classe 1. Aqui a gente tem também outra forma de surto, que são os surtos de tensão oriundos de manobra da rede elétrica. Então a gente pode ter surtos quando tiver um acionamento de um interruptor, então abertura ou fechamento de algum circuito, quando a gente tiver alguma variação súbita de carga, então uma inserção de grandes cargas na linha, ou até mesmo acionamento e funcionamento de motores de grande porte, além de variações bruscas na rede, como os curtos-circuitos. O segundo tópico que a gente vai abordar hoje é quais os produtos disponíveis para a proteção dos sistemas e dos equipamentos. Então aqui a gente tem a imagem de alguns equipamentos que provavelmente você deva ter na sua casa e a gente vai explicar o que cada equipamento desse protege e como que você pode se proteger contra os surtos. Um equipamento que é muito provável que você tenha na sua casa é o estabilizador de tensão. Então o estabilizador ele é indicado para compensar pequenas variações de tensão na rede elétrica com uma tolerância de aproximadamente 15%. Outro dispositivo também que é bem comum de encontrar são os no-breaks. Eles são indicados para suprir a alimentação de um determinado equipamento por um certo período, quando houver a interrupção do fornecimento de rede elétrica. Outro equipamento também bem comum são os fusíveis, que eles protegem as instalações contra os curtos-circuitos.
Temos também disjuntor, que protege contra sobrecargas e curtos-circuitos. O disjuntor DR, que eles vão proteger contra a fuga de corrente para o aterramento, que vai proteger as pessoas contra os choques, tanto por contato acidental como por alguma falha. E a gente tem também o filtro de linha, que ele é usado muitas vezes como extensão de tomada e, quando bem construídos, filtram ruídos em uma certa frequência da rede elétrica. Só que assim, nenhum desses dispositivos que a gente falou acima protegem contra surtos de tensão, contra os raios. Como que você pode se proteger contra surtos de tensão? Então a gente tem duas formas. A primeira forma é utilizando um SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Esse sistema ele vai proteger tanto a edificação quanto as pessoas, quanto os efeitos das descargas atmosféricas. Só que ele não protege os equipamentos. Então, para proteger equipamento, a gente utiliza o quê? O DPS, que é o Dispositivo de Proteção contra Surtos. Ele protege a instalação elétrica e os equipamentos eletroeletrônicos instalados nele. Nosso terceiro tópico é o que é e como que funciona um DPS. Então, o DPS ele é um dispositivo que ele foi destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar a corrente do surto para a Terra. Eles ganharam rápida aceitação e difusão por quê? Porque eles são dispositivos econômicos, quando você compara com outros dispositivos de proteção. Eles podem ser adicionados a um sistema já existente, então se você tem uma edificação antiga, você pode colocar um DPS, você não precisa fazer grandes mudanças no seu quadro de instalação, e funcionam perfeitamente se forem devidamente selecionados e instalados. E também o mais importante é que o DPS ele se tornou obrigatório a partir da NBR 5410. Por que antigamente a gente não se preocupava tanto com surto de tensão? Porque os equipamentos eles eram mais robustos. Então a gente tinha equipamentos que não tinham tanta eletrônica, né, equipamentos sensíveis como a gente tem hoje em dia, e por conta disso o surto de tensão não causava tantos danos ao nosso dia a dia. Então por isso que hoje a gente precisa cada vez mais de dispositivo de proteção contra surto, porque a gente tem bastante equipamento eletroeletrônico sensível em nossas casas. Como que funciona o DPS? O DPS ele funciona como se fosse uma chave. Então, quando você não tem o surto, ele vai funcionar como uma chave aberta, um interruptor aberto. Ele estando aberto, ele deveria ter o quê? Uma impedância infinita para que não altere nenhuma funcionalidade do sistema. Quando você tem um surto de tensão, essa chave ela se fecha e ela vai diminuir essa impedância, né, para poucos ohms, que vai permitir o quê? Você drenar essa corrente do raio. Agora eu vou falar um pouco de como que é composto o DPS. Basicamente ele é composto por dois componentes, que são os centelhadores e os varistores. Então, primeiramente falando sobre o centelhador. O que é o centelhador? Eles são dois eletrodos separados entre si por um dielétrico, que pode ser tanto o ar quanto o gás. Aí temos o argônio e o neônio. E ele mantém a tensão de ignição com valores constantes. Então, no surto de tensão, vai surgir um arco elétrico entre os dois eletrodos e uma corrente de descarga, que vai limitar o valor da tensão a um nível baixo e constante. Então, o centelhador a gás ele tem uma resistência variável, que dentro de 100 nanosegundos ele vai alterar o seu valor, passando para vários gigaohms, em estado de repouso, a valores de poucos ohms durante o surto. O varistor é um elemento que ele vai mudar a sua resistência em função da tensão aplicada nos seus terminais. Quanto maior for a tensão, menor é a resistência. A sua resistência ela não é constante, ela tem uma relação que não é linear entre tensão e corrente. Eles são geralmente utilizados como elementos de proteção contra os transientes de tensão. Os varistores eles protegem o equipamento que estão a jusante, desviando a sobretensão, a sobrecorrente para a terra. Então eles vão se comportar como se fosse um curto-circuito em altas tensões. Aqui a gente tem a curva de atuação do DPS. Então, para um modelo ideal, o DPS ele teria uma corrente de fuga zero, uma energia dissipada extremamente elevada e um tempo de resposta rápido. E aqui à direita a gente tem a relação entre tensão e corrente. Para os modelos compostos por centelhador a gás, a corrente de fuga também tem um valor zero, ele consegue dissipar uma energia elevada e o tempo de resposta dele é médio. Já para os DPS compostos por varistores, ele tem o quê? Uma corrente de fuga muito baixa, na ordem de microamperes, uma energia dissipada média e um tempo de resposta rápido. O que a gente acaba fazendo? Acaba juntando centelhador e varistor no mesmo DPS. Aí a gente consegue utilizar o melhor dos dois. Como que são classificados os DPS? A NBR 5410 divide os DPS em três classes, classe 1, classe 2 e classe 3. Então, cada classe vai ter uma característica específica. Por exemplo, o DPS de classe 1 ele vai proteger contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas. Então, é aquele impacto direto na estrutura ou nas linhas elétricas.
O DPS classe 1 ele é obrigatório em toda edificação que tiver para-raio instalado. Então, normalmente eles são instalados nos quadros principais, no ponto de ligação com a rede elétrica. O que define o desempenho do DPS é a corrente de impulso. Então, quando a gente for ver a corrente do DPS, quando se trata de uma corrente de impulso, a gente está falando sempre de um DPS classe 1. Já o DPS classe 2 ele vai proteger contra as sobretensões de origem atmosféricas transmitidas pelas linhas externas, ou seja, as descargas indiretas, e também as sobretensões de manobra. Eles são instalados nos quadros de distribuição e o que define o desempenho do DPS é a corrente nominal e a corrente máxima, também informação que a gente utiliza para especificar o DPS de classe 2. A gente utiliza os DPS de classe 3 com papel de terminação. Então, assim, ele vai no final da linha, próximo a equipamentos que têm uma sensibilidade maior. Então, são instalados equipamentos eletrônicos que você necessita de uma proteção maior. Então, esse DPS ele tem a função de impor uma baixa tensão residual. Então, a maior parte da energia ela já foi retirada pelos outros DPS anteriormente. Aqui a gente tem o esquema de coordenação de DPS. Então, a gente tem um DPS de classe 1 instalado no quadro geral, um DPS de classe 2 instalado no quadro de distribuição e próximo ao equipamento sensível a gente tem um DPS de classe 3. Nota que cada DPS consegue absorver parte da energia do raio. Quando a gente fala de uma descarga direta, 90% dessa energia é dissipada no DPS de classe 1. 9% da energia é dissipada no DPS de classe 2 e apenas 1% da energia é dissipada no DPS de classe 3. Então, se você tem um equipamento sensível e você quer proteger ele, não adianta colocar apenas um DPS de classe 3, porque 1% da energia ele vai conseguir dissipar. Os outros 99%, se você não tiver a coordenação, ou seja, outros DPS instalados na sequência, você não vai conseguir proteger o seu equipamento. No nosso quarto tópico, a gente vai abordar quando que o uso do DPS se torna obrigatório, segundo a NBR 5410. Então, a NBR 5410 ela divide em 3 tipos de ambientes para determinar a necessidade ou não da instalação de DPS. Então, os ambientes eles são classificados pelos índices AQ1, AQ2 e AQ3, que levam em consideração o quê? O índice serálnico da região, que indica o número de dias de trovoadas numa determinada região por ano, presença de partes exteriores na instalação das edificações e a existência de rede elétrica aérea. Então aqui a gente tem uma tabela que diz o quê? Para o nível AQ1 você não precisa utilizar DPS, que é quando você tem menos de 25 dias por ano de trovoadas. Quando você tem um nível AQ2, quer dizer o quê? Que você precisa proteger contra descargas indiretas, que é onde você tem 25 dias de trovoadas por ano e as instalações de alimentação são por redes aéreas. Quando você tem um índice AQ3, você precisa proteger contra as descargas diretas, que é um risco proveniente das exposições dos componentes na instalação e parte da instalação está situada no exterior da edificação. Então é isso que vai determinar a obrigatoriedade ou não da instalação de DPS na sua edificação. Quais são as características que a gente deve levar em conta na hora de selecionar um DPS de acordo com a NBR 5410? Então aqui a gente tem o nível de proteção, que é a tensão UP, qual que é a tensão máxima de operação contínua que o DPS pode trabalhar, o valor de corrente nominal de descarga ou a corrente de impulso, a suportabilidade a correntes de curto-circuito e, além disso, quando utilizados em mais de um ponto da instalação, os DPS devem ser selecionados levando em conta a sua coordenação. Nosso quinto tópico: quais são as características mais relevantes para a especificação correta de um DPS? Primeiro, a gente tem o nível de tensão de proteção, que é o valor UP. Então, o valor UP ele seria o quê? A tensão que escapa do DPS até que ele seja acionado e pode se propagar pela linha. Então, o DPS ele trabalha como se fosse um interruptor. Então, quando ele está acionado, a gente tem uma pequena resistência. Essa resistência, quando circulada a corrente do raio, vai gerar o quê? Vai gerar uma tensão residual. Essa tensão residual é o que vai voltar para a sua linha. Então, esse valor a gente deve levar em consideração quando for especificar um DPS. Cada equipamento na nossa instalação residencial ou instalação industrial, ele tem uma suportabilidade a essa tensão residual. Então, quando a gente fala de equipamentos eletroeletrônicos mais sensíveis, eles suportam um nível de tensão de até 1.500 volts. Os eletrodomésticos, eles suportam até 2.500 volts. Os equipamentos em quadros de distribuição, como os disjuntores, por exemplo, eles já têm uma suportabilidade maior. Eles suportam até 4.000 volts. E os equipamentos de entrada, como os medidores e os contatores, eles têm uma suportabilidade ainda maior. No caso, é para 6.000 volts. A tensão máxima de operação contínua ela é o valor máximo que pode ser aplicado de forma contínua, de forma permanente no DPS,
sem que tenha qualquer dano. Recomenda-se que a tensão máxima seja pelo menos 10% a mais da tensão nominal do produto. Então, se você tem um produto classe 2, por exemplo, da Finder, que a tensão máxima de operação contínua é 275 volts, isso equivale a dizer que você tem um DPS que pode trabalhar de forma nominal até 250 volts. Então, a tensão nominal é a tensão da alimentação. Então, por que é necessário você saber a tensão nominal? É para saber se a tensão nominal ela é menor do que a tensão máxima. A gente tem duas situações para poder fazer a seleção da corrente nominal ou da corrente de impulso do DPS. A primeira situação é quando a gente vai fazer a proteção contra descargas atmosféricas direta, aquelas que atingem edificação. Então a gente vai determinar o que? A corrente de impulso. A gente tem uma norma, que é uma norma internacional, IEC 61312, que se a gente não conseguir calcular o valor, ele determina alguns valores mínimos da corrente de impulso. Então a gente tem o quê? Que para cada módulo de proteção, a corrente de impulso ela deve ser pelo menos 12,5 kA. Quando a gente trabalha com uma rede monofásica, o DPS que é utilizado entre o neutro e o terra, ele deve ter uma capacidade de pelo menos 25 kA. Já numa rede trifásica, quando o DPS é utilizado entre o neutro e o terra, a corrente de impulso deve ser pelo menos 50 kA. Para a gente poder calcular melhor qual que é a corrente de impulso do DPS, a gente vai atrás da NBR 5419. Então tem toda uma análise de risco que essa norma aborda para a gente poder classificar qual que é o risco da nossa edificação. Então ela pode ser dividida em 4 níveis de risco. O nível 1 ele considera que a corrente do raio é de 200 kA. No nível 2, a corrente do raio é de 150 kA. Para o nível 3 e para o nível 4, a corrente do raio seria de 100 kA. Por que isso é importante? Porque a gente considera o quê? Quando você tem um raio, metade da energia do raio vai ser dissipada para a Terra. E a outra metade é o que vai entrar na sua edificação. Então, se a gente for considerar uma alimentação trifásica com um sistema de aterramento TNC, considerando o pior caso, que seria o nível 1, uma corrente de raio de 200 kA, a gente considera o quê? Que metade dessa corrente vai ser dissipada para a Terra e a outra metade que vai entrar na edificação. Como a gente está falando de uma instalação com 4 condutores, a gente vai considerar o quê? Que esse 100 kA que entrar na edificação vai ser dividido por 4. Então, a corrente de surto por cada condutor vai ser de 25 kA. Quando a gente considera uma edificação nível 4, para a mesma instalação trifásica com sistema de aterramento TNC, a corrente do raio é 100 kA. A corrente que vai entrar para a edificação é metade, então 50 kA. Nesse caso, a corrente de cada condutor é 12,5 kA. Então, por isso que é importante saber qual que é o nível de risco da sua instalação para você poder especificar o DPS correto. Muitas vezes você coloca um DPS de corrente maior, sendo que não há necessidade. A norma ela também aborda os valores mínimos para você especificar a corrente nominal de descarga e a corrente máxima. Quando a gente trata de apenas um módulo de proteção, o valor mínimo é de 5 kA. Quando a gente tem um DPS instalado entre neutro e terra em redes monofásicas, a corrente mínima é de 10 kA. Quando a gente trata de um DPS instalado em sistemas trifásicos entre neutro e terra, a corrente nominal de descarga deve ser maior ou igual a 20 kA. Devido às possibilidades de falha do DPS, a sua suportabilidade à corrente de curto-circuito deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que ele vier a ser instalado. Para os DPS que são conectados entre o neutro e terra, a capacidade de interrupção de corrente subsequente deve ser de no mínimo 100 A, no esquema TN e TT, e deve ser as mesmas do DPS conectados entre fase e neutro, no esquema IT. Quando a gente trata de arquitetura do DPS, a gente tem dois modos, que é o modo comum e o modo diferencial. O modo comum ele vai proteger contra sobretensões que aparecem entre os condutores vivos e terra, por exemplo, entre fase e terra e neutro e terra. Eles são provenientes de descargas atmosféricas, dos raios. Esse modo de proteção ele destrói o equipamento conectado à terra, o classe 1, e também equipamentos não conectados à terra, que seriam os DPS classe 2, que estão localizados próximos a massas aterradas e que não possuem isolação elétrica suficientes. No modo diferencial, a gente tem proteção contra sobretensões que vão circular entre os condutores vivos, como fase-fase ou fase-neutro. Eles são provenientes de eventos como comutação de cargas não lineares, então partidas de motores, compressores, máquinas de soldas, fontes chaveadas. Ele tem um alto potencial para danificar todos os equipamentos que são conectados à rede elétrica, em especial os equipamentos mais sensíveis. Então eles afetam o sistema de aterramento TT e também o TNS, quando existe uma diferença considerável de comprimento entre o condutor de neutro e o condutor de terra. Aqui a gente tem o esquema de proteção do modo comum, que é o famoso modo 2 mais 0, 3 mais 0 ou 4 mais 0. Então aqui a gente tem a proteção direta de cada condutor com o DPS ligado para a terra.
No modo proteção diferencial, fase neutro, a gente tem o esquema 1+1 ou 3+1. Então perceba que o condutor fase está em série com o DPS que vai proteger o neutro. Então ele forma o esquema 3+1. O modo de instalação do DPS ele deve ser levado em conta de acordo com o seu sistema de aterramento. Se você tem um sistema de aterramento TNS ou TNCS, os DPS classe 1 e classe 1+2 devem ser instalados no modo X+0. Se você tem um DPS classe 2, ele pode ser instalado de duas maneiras. X+0, quando você trabalha com ambientes residenciais e comerciais, e o X+1, quando você utiliza ele em aplicações industriais, onde tem um grande número de sobretensões por comutação de carga. Quando o sistema de aterramento é TNC, isso para todas as classes de DPS deve ser instalado no modo X+0. No modo TT, o DPS ele deve ser sempre instalado no modo X+1. Agora eu vou falar dos principais motivos que causam danos ao DPS. Então, se você tiver uma sobretensão temporária que ela mantém por um tempo relativamente excessivo, você pode danificar o DPS. Outro motivo também bastante comum é você instalar o DPS com uma tensão superior à tensão máxima de operação. Então, se a sua tensão da rede for superior à tensão máxima de operação, você também pode danificar o DPS. Além disso, se tiver uma corrente de surto maior do que a sua capacidade de conduzi-la, ou se ele vier com algum defeito de fabricação. Caso haja um defeito no DPS, algum problema, para que ele não comprometa toda a sua instalação, existe um sistema interno e externo para que ele falhe de uma forma segura, fazendo com que ele tenha uma desconexão do circuito elétrico no caso de falha do dispositivo. Uma das formas de proteger o seu sistema contra uma falha do DPS é você utilizando o fusível de proteção, também conhecido como fusível de backup. Esse fusível é instalado em série com o DPS. Caso o componente, o varistor, ele falhe de forma curto-circuitada, para você não causar um curto entre a sua fase e o terra, você coloca esse fusível de backup. Então, o valor do fusível ele é fornecido no catálogo do fabricante. Porém, se você tiver um fusível já na sua alimentação e esse fusível for menor do que o determinado pelo catálogo, você não precisa colocar um fusível específico para o DPS, você pode utilizar o fusível que já está na entrada do seu painel. Já o próprio DPS, ele tem um disjuntor térmico, então ele tem um dispositivo que quando ele atinge o final da sua vida útil, ele vai fazer a desconexão com a rede. Então quando você tem uma corrente de fuga no DPS, que é característica quando ele entrou no final da sua vida útil, você vai ter o quê? Você vai ter um aquecimento no DPS, e esse aquecimento vai fazer com que esse disjuntor térmico ele se abra, que é isso que vai causar o acionamento da banderola que fica na frente do DPS. Então a gente tem aqui o DPS em condições de funcionamento, ele vai indicar uma banderola verde. E ele tem uma banderola vermelha em caso de alguma falha. Os DPS da Finder, ele tem, além da banderola que vai indicar o final da vida útil, ele também tem um contato de sinalização remoto. Aqui a gente tem uma foto do sistema de disjuntor térmico do DPS. Quando o DPS está ok, quando ele está funcionando, a gente tem essa liga metálica aqui soldada. Quando ele atingir o final da sua vida útil, essa liga metálica ela vai esquentar por conta da corrente de curto-circuito e vai fazer com que essa disjunção ela abra, fazendo com que a banderola ela mude o seu status e que você tenha uma desconexão do circuito. Esse é o funcionamento do dispositivo de desconexão térmica do DPS. Aqui a gente tem agora os exemplos de aplicação. Então a gente pode utilizar DPS em praticamente todos os painéis instalados em aplicações industriais, residenciais, comerciais. Então aqui a gente tem um exemplo numa estação de tratamento de água, na parte de saneamento básico. A Finder tem também DPS específicos para automação industrial. Então a gente tem DPS que fazem a proteção para fontes 24 volts, para sinais analógicos, sinais digitais, além de modelos para rede Ethernet. Tem a instalação residencial, pode ser instalado DPS classe 1+2 logo na entrada da sua edificação, além do DPS Ethernet que você pode usar para proteger o seu computador contra surtos que possam vir do seu modem ou do seu roteador. A Finder ela tem uma vasta gama de dispositivos de proteção contra surtos, que é a nossa série 7P, onde a gente tem modelos classe 1, classe 1+2 e classe 3. Além desses modelos, a gente também possui dispositivos específicos para acionamentos em corrente contínua e aplicações fotovoltaicas, além de componentes para Ethernet e sinais analógicos e digitais. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso webinar Dispositivos de Proteção contra Surtos. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui na Finder, através do meu e-mail, do meu telefone. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima!